Polícia Federal abriu nesta terça-feira, dia 24 de dezembro, um inquérito para investigar supostas irregularidades na liberação de 4,2 bilhões de reais em emendas parlamentares. A apuração ficará sob responsabilidade da Diretoria de Inteligência Policial em Brasília. A decisão foi motivada por uma determinação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que na segunda... Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 17 de janeiro de 2025. São 10 horas e 30 minutos. Minha amiga, meu amigo, 11 anos depois da Lava Jato, uma nova investigação aterroriza políticos em Brasília. A origem é a Operação Overclean, que acaba de ser remetida ao STF e tem a vantagem de não ser conduzida por um juiz irresponsável como Sérgio Moro. A Lava Jato de Flávio Dino promete virar a política brasileira de cabeça para baixo. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Quando o ministro Flávio Dino decidiu suspender a liberação de emendas e mandar a Polícia Federal investigar essas emendas, os líderes da Câmara falaram em exagero e eles mal sabiam o que vinha por ali. O Dino primeiro suspendeu o pagamento de 4,2 bilhões em emendas. Ele determinou em seguida que a PS investigasse a liberação dessas emendas fora dos critérios de transparência estabelecidos pelo STF em reunião com o governo federal e com o Lira, o Pacheco, expoentes do Congresso Nacional. Eis que agora a Polícia Federal, que abriu a Operação Overclean, a mando de Dino, para investigar essas emendas, é enviada ao STF e a cúpula do União Brasil está na mira da Polícia Federal. O fato é que há um medo muito grande em Brasília do que vai acontecer com a tratativa da Operação Overclean no STF. Veja que nesta semana, escuta em carro flagrou preocupação de alvos da Polícia Federal com a decisão do Flávio Dino. Conversa entre chefe do Denox da Bahia e empresário gravada na Operação Overclean mostra preocupação com decisão do ministro do STF. Uma escuta ambiental realizada pela Polícia Federal na Operação Overclean mostra a preocupação dos investigados com as decisões do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, de bloqueio do pagamento de emendas parlamentares. O grande medo é que Dino assuma essa investigação também no STF. 11 anos depois da Lava Jato, uma nova investigação aterroriza os políticos em Brasília. A Operação Overclean, que acaba de ser remetida ao STF, mira esquema bilionário comandado por um empreiteiro que coleciona relações íntimas com figuras proeminentes da República. Brasília está de novo em pânico com uma investigação da Polícia Federal quase 11 anos depois da deflagração da primeira etapa da Lava Jato, que varreria a elite política e econômica do país antes de ser enterrada, é a Operação Overclean, que prendeu um empreiteiro conhecido pelo sugestivo apelido de Rei do Lixo, que faz autoridades graúdas temerem o pior. O medo aumentou nas últimas horas com o envio da investigação para o STF em razão do que já era óbvio, o envolvimento de gente com foro privilegiado no esquema, que mistura dinheiro público, inclusive de emendas, tema na moda, e suspeitas de corrupção, tráfico de influência, etc. E essas pessoas com foro privilegiado são, em maioria, ou na verdade exclusivamente, parlamentares. Na verdade, parlamentares da Câmara e do Senado. Até então, o caso estava na Justiça Federal da Bahia. Já era sabido que uma hora a apuração subiria de alçada. O motivo, as ligações estreitas do alvo principal, o empresário baiano José Marcos Moro, generoso e alegre dono da alcunha Rei do Lixo, com figurões da política não apenas da Bahia, mas também da cena nacional, onde se dá com personagens, por exemplo, do topo da estrutura do Congresso Nacional, ou seja, Arthur Lira. Nesta semana, depois de levar ao juiz original do caso em Salvador elementos que apontam para ligações de autoridades
detentoras de foro privilegiado com a quadrilha investigada, a PF fez com que as investigações fossem transferidas ao STF, com a remessa de um processo de uma vara de primeira instância para a mais alta corte do país. É um procedimento que precisa passar por alguns ritos burocráticos. Espera-se que isso aconteça em breve. Mas, de antemão, mesmo não tendo aterrissado ainda nos escaninhos do empresário, nos escaninhos do Supremo, lado a lado com a preocupação entre os políticos conectados ao empresário, rondava uma especulação que para eles também é aterradora, de que no STF o caso possa cair nas mãos de Flávio Dino, já que na origem do dinheiro, do inquérito, há dinheiro de emendas. E a Polícia Federal já afirma que suspeitas de desvio de dinheiro de emendas está indo para o crime organizado. As investigações colheram fortes indícios de que esse dinheiro surrupiado dos cofres públicos via emendas também pode estar alimentando campanhas políticas. A destinação de recursos do orçamento federal através de emendas parlamentares está na origem de barulhentos escândalos de corrupção há mais de 30 anos. Na década de 90, deputados e senadores desonestos enviavam recursos para entidades filantrópicas que pertenciam a parentes, amigos e correligionários ou a eles mesmos. A caridade chegava apenas aos bolsos dos envolvidos na trama. E de lá para cá o método sofreu alterações, mas as emendas parlamentares costumam ser basicamente a origem da maior parte dos escândalos no parlamento brasileiro. Ou seja, vem chumbo pesado por aí. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.